Matilha, vamos começar a nossa primeira live da série de bate-papo com a Manu. E a Gaia tá encanando aqui, achando que é outro cachorro que tá no espelho e não ela, olha lá. Tá dando umas rosnadas ali, não caiu a ficha que é ela mesma, que ela tá se vendo. Gente, ó, parece que tem uma opção que vocês mandam as dúvidas agora na caixinha de pergunta, né? Que é nova, eu não conheço, nunca tinha usado. Outro dia eu tava numa live e vi rolando isso. Então, quem não mandou a pergunta e quiser, coloca ali, fica mais organizado, tá? Ô, Gaia, é você, Gaia. É você, Gaia, que tá ali. Vem cá, vem. Ai, deixa de ser marrenta, cara. Deixa de ser marrenta. Gente, aonde que tá os cachorros de vocês agora? Olha lá. Não, tem que mostrar isso. Olha lá, vou te filmar que você tá marculinando. Ficou com vergonha. Onde que tá os cachorros de vocês agora que vocês estão assistindo essa live? Conta pra mim. Onde eles estão, o que eles estão fazendo. Aqui dentro desse quarto, que é o meu escritório, tá? O Taz e a Gaia, porque são os que mais... fazem bagunça, latem, então os que eu coloquei aqui pra ficar quietinho. O Dom tá lá embaixo e a Magá também, estão ali na sala. Vamos lá, enquanto vocês me respondem, vou escolher uma pergunta aqui. Perguntas quando os indicadores visuais estão ativados, mas não é possível mostrá-los na tela. Uai. Peraí, gente, tô apanhando aqui. Eita, aqui eu não tô entendendo como usa esse recurso novo. Tá, diz que eu não posso mostrar elas na tela, que doido, né? Então, do meu lado deitadinho, da Daisy. Ó, eu vou ler uma pergunta aqui, tá? Vou ter que fazer assim, não sei se é um bug. Ai, gente... Tá, o que fazer quando o cão chora para outros cães na rua na hora do passeio? Então, é isso do nosso cachorro chorar na hora que ele tá passeando e ver outro cachorro. Muitos fazem isso por até vontade de ir lá interagir com o cão, né? Ele quer ir lá falar com o cachorro. Isso a gente chama de uma reatividade também. Pode não ser uma reatividade muito séria, como seria uma que envolve o nosso cachorro querer agredir o outro cão, mas essa ansiedade exagerada, essa vontade de querer sempre interagir com os outros cães que encontram na rua, é o que eu denomino de síndrome do cão vereador, que é aquele cachorro que acha que ele pode, na hora de sair para passear, sair falando com todos os cães que ele encontra, né? Isso não dá bom nunca, porque, primeiro, duas coisas acontecem nesse ponto. Se você libera o seu cachorro para ir falar com outro cachorro, quando ele tá lá choramingando, agitado, ansioso, forçando a barra para ir naquela direção, e você dá o que ele quer, você tá dando um reforço positivo para ele por esse comportamento, certo? E pode acontecer, e acontece muito, do outro cachorro que recebe a abordagem desse cão muito efusivo, muito descontrolado, dele se assustar ou se sentir incomodado e reagir com agressividade para afastar esse cão e aí acontecer uma briga. Então é péssimo isso de toda forma, tá? Gente, eu não tô entendendo o que foi comigo aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Desativar solicitações para entrar ao vivo. Vou desativar um pouco de comentário. Deixa eu ver se agora eu consigo pegar uma pergunta. Gente, não sei se alguém tiver... Vou ativar os comentários. Se alguém tiver na live e souber me ajudar aqui, por que eu não consigo colocar a caixinha de pergunta aqui ativada? Vocês estão conseguindo mandar pergunta lá? Deixa eu ver essa daqui, ó, que me mandaram agora. Eu perdi, ó, quem mandou agora. Meu Pit tem 5 meses, ele é muito obediente e esperto. O único problema é que puxa guia. Se for passear comigo e outro cachorro humano aparecer, eu imagino que é isso que você tá falando. Tá,
Na verdade, isso não está relacionado a ele ser obediente ou não, né? Que você fala assim, ele é muito obediente nisso, mas nisso ele não... Meu cachorro não faz. Meu cachorro é obediente em casa, mas no passeio ele puxa e arrasta. Primeira coisa de tudo, vamos pensar para que existe essa raça, né? O Pitbull é um cão, além de brigar com outro cachorro, foi trabalhado isso na genética, ele é um cão de tração. Então, te tracionar com peitoral, por exemplo, até com enforcador, quem usa, ele vai puxar. Para o nosso cachorro não puxar na guia, só trabalhando através de treinamento, eu até contei nos meus stories de ontem, eu treinando o Taz a não puxar na guia, tem um pequeno trecho, mas os cães só não vão nos puxar se nós o ensinarmos, porque é natural do ser sair e querer ir do ponto que ele tá para o que ele deseja, querer correr, querer andar, e a guia ela impede isso por completo. E além disso, uma coisa que dificulta para os cães é que os cães têm um ritmo de andar muito mais rápido do que o nosso. Nós andamos bem mais lentamente, então para o cachorro ainda ter autocontrole de andar mais lento, que é antinatural à espécie dele, tudo isso só com muita paciência e muito treinamento. Eu não treino os meus cães usando tranco, eu não fico dando tranquinho, toque, eu não uso enforcador para treinar, nem faço nenhum tipo de punição positiva no sentido de de dar um castigo assim por uma coisa desconfortável. É isso, eu acho que a palavra que eu tenho que usar mesmo é tranco. Eu não uso tranco para treinar o meu cachorro, tá? É bem difícil treinar, eu percebo assim, por exemplo, o Taz ele é um cachorro de muito ímpeto, ele é um cachorro de temperamento muito forte, a Gaia também. É bem mais difícil treinar esses cães sem usar punição. É verdade isso, é bem mais a punição positiva, né? Que é dar um tranco, é bem mais difícil. Mas o que eu faço por exemplo, ontem eu tava andando com ele, daí eu queria que ele parasse e sentasse. Eu parei, pedi um senta, ele não sentou, ele tava muito focado no que ele queria, o foco dele era outra coisa. Eu esperei um tempo, pedi de novo, ele ainda não sentou, eu também não andei, eu só não dei o que ele queria, né? Eu usei um castigo negativo, que é o que a gente chama, que é não dar ao cão o que ele queria. Esperei mais um pouco e aí ele sentou. Aí eu elogiei, recompensei e segui com o treinamento. Então eu tenho usado essas técnicas só, tá? Porque vai mais de acordo com a minha filosofia de treino, com o que eu acho correto, como eu quero treinar o meu cachorro. Deixa eu pegar outra pergunta aqui. Manu, se eu colocar focinheira, eu consigo tirar essa mania que o meu cão tem de pôr tudo na boca durante o passeio? Então, por uma ferramenta mecânica, né, que vai fechar a boca do cão com a gradinha, sim, você vai impedir que o seu cão tenha sucesso na intenção de pegar. Então ele vai pegar, vai tentar pegar, ele vai querer, ele vai tentar, ele vai chegar com a boca, né? Aqui, deixa eu pegar minha focinheira. Ele vai chegar com a boca no chão ali, ele vai tentar pegar, mas ele não vai conseguir. Isso vai ajudar a diminuir o sucesso do cachorro e evitar acidentes com coisas que ele pegue e possa passar mal. Mas isso não vai educar, porque o certo é a gente trabalhar na intenção do cão. Por que esse cão tá querendo pegar tudo que ele encontra na rua? Precisamos ter mais atenção com os nossos cães, tem que usar o marcador negativo, assim que ele pensa em... Lembra que eu ensino dentro da escola de tutores? Eu até tô falando assim porque essa pergunta veio de uma aluna. O melhor marcador negativo é aquele que você usa no sentido de dizer assim pro seu cachorro: não vai fazer tal coisa. E não aquele que você usa no sentido de pare de fazer o que você já tá fazendo de errado. Porque, tipo, pare de comer esse pedaço de carne caído na rua. Cara,
ele sempre vai querer comer, porque a recompensa que ele teve, o reforço positivo que ele teve de comer aquela carne podre, fedorenta e gostosa para cachorro naquele momento é melhor do que não fazer e te obedecer, tá? Outra coisa que você pode usar também é, inicialmente, no começo, se você tá com esse comportamento muito forte do seu cachorro de querer ficar pegando coisas da rua, usar o deixa, né? Então, você falar para ele deixar, só que isso vai ter que ser treinado dentro de casa primeiro. E quando ele deixar, você recompensar positivamente o fato dele ter deixado. Numa primeira fase do videogame, isso é legal. Mas isso não pode ser contínuo. Porque senão o seu cachorro vai ser aquele cachorro que só obedece, que só faz uma coisa ou deixa de fazer uma coisa que você pede, se você tá sempre pagando ele. E ainda assim, o petisco nem sempre é valorizado pelo cachorro, porque às vezes aquela carne podre é muito mais interessante. Então, para desconstruir esse comportamento, se ele tá muito forte, você pode fazer inicialmente. Mas depois você tem que migrar, ou seja, fazer aquilo que eu tô sempre falando dentro da escola. Passa a fase do videogame, não fique estacionado, tá? Deixa eu ver aqui. Você viu a resposta que eu coloquei pra você, né, poderosa Nina? Tá, mas assim, eu não acho errado o cachorro pegar graveto. Talvez, a terceira ponto que eu queria te falar é usar de meio termo, assim, de equilíbrio. Também deixa o seu cachorro explorar o ambiente lá fora. Ele é um filhote, se isso fica muito proibido, ele vai aumentar o desejo do cachorro lá fora, né? Os meus nem tentam pegar nada, assim, muito raro pegar, só se fosse uma coisa de comida que eles poderiam se interessar. Mas o marcador negativo que eu uso numa situação dessa, ele tem efeito, porque dentro de casa ele tem efeito. Se não, lembra, uma peça tem que estar junto com a outra. Então, gente, ó, a live de criatividade vai ser no YouTube, essa quarta às 20 horas. Eu ainda não fiz aquela coisa de programar a live no YouTube pra já falar assim pra vocês, ó, já salva, clica aqui na notificação desse link, porque eu ainda tô vendo se eu consigo usar o programa que precisa pra fazer aquilo. Se eu não conseguir, daí eu vou simplesmente abrir uma live lá. Então, por isso que eu falei, quem quer ser avisado, vai lá e vai em seguir no canal, porque você vai ser avisado da live ao vivo, de uma forma ou de outra. Se eu conseguir resolver, eu aviso aqui nos stories, tá? A Deise tá falando assim, ó, além de reatividade com cães e gatos, eles querem cheirar tudo, normal. O cachorro, a vida do cachorro, o sentido mais importante pro cachorro é o farejar, não é o olhar, né? Um cão nasce farejando, mas ele não nasce vendo. Um cachorro, e eu tive a Tequila que perdeu a visão aí nos últimos 2 anos da vida dela, 2 anos e meio, ela não teve muito impacto de perder a visão, porque o fato dela supriu, ela se andava, fazia coisa, a gente fazia até trilha juntos no começo. Então, se você quer tentar privar o seu cachorro de farejar tudo no passeio, entrar naquela vibe que cachorro tem que andar com a cabeça em cima, não pode pôr o focinho no chão, você vai estar... olha só o que eu vou falar. Você vai estar forçando um comportamento anormal nele, que é não farejar, não interagir, ele não vai poder... Ele vai ficar vendo várias coisas chamando a atenção dele por veias olfativas e ele não vai ter acesso, ele não vai poder, isso vai deixar ele mais ansioso, mais frustrado e mais reativo. Cão que não pode farejar fica mais reativo, porque você desliga esse sentido tão importante e aciona esse, o de caça, tá? Tanto que no processo de reabilitar cães reativos, botar focinho no chão, ativar nose work, que são as atividades de focinho, é um das ferramentas que a gente usa. Beleza? Né, Duda? Tem aí tem coisa que tem coisa que não é tão bom. Ah, tá. O pessoal tá falando o teste. Obrigada quem ajudou no teste. Tá dando certo. Agora eu não sei por quê.
Ele fala assim, ó, você pode receber pergunta quando os indicadores visuais estão ativados, mas não é possível mostrá-las na tela. Eu não sei que indicador visual é esse que eu ativei. O que eu fiz? Ainda ela puxa, mas quando volta ela fica do meu lado. É assim mesmo, poderosa Nina. É exatamente assim. Quando os cães não são bobos, como eles querem ir num sentido, a hora que você volta o sentido contrário, ele faz o junto melhor, ele anda sem puxar melhor. Porque na verdade ele tá só fazendo uma coisa pra você dar o que ele quer pra lá. Então, dá-lhe barata tonta, é assim mesmo. Tá, vamos lá, vou pegar outra pergunta aqui e vou falar pra você. Como trabalhar a insegurança de um cachorro? Gente, reatividade, a gente vai falar quarta, tá? Mas como trabalhar a insegurança de um cachorro reativo por medo? Legal, essa pergunta. Basicamente, a gente tem que trabalhar a autoconfiança desse cachorro. Para trabalhar a autoconfiança desse cachorro, ajudar esse cachorro a ser mais confiante em si, no ambiente e tudo mais, nós precisamos trabalhar a vulga socialização, mãe dos cães equilibrados e saudáveis, né? Um cachorro precisa entender o ambiente que ele vive, entender os objetos, entender os agentes, os bichos, os sons, as situações, e isso a gente faz através de uma socialização que é direcionada, não por imersão, não simplesmente joga o cachorro e deixa ele se virar, mas a gente planeja, constrói e reforça de maneira gradual os avanços dos nossos cães em relação às coisas, né? Se o seu cachorro tem muito medo de barulho, pode ter trauma, pode ter um trauma envolvido, pode, né? É mais difícil ainda, mas tudo que para o animal não foi apresentado como uma coisa previsível é sinônimo de ameaça e ele vai ou ter medo ou ele vai tentar agredir aquilo para afastar. É muito lógico dentro da... Olha só, a incoerência... Vou falar uma coisa que é muito mais... Da matemática do comportamento canino, né? Se é que eu posso falar isso, tá? Pedaço das minhas árvores, percebi que pode ser porque brinco muito com ele de graveto e pedaço de árvore na rua, nas praças, me ferrei. Nossa, o Manuel apronta, né? Vai ter que repensar essa brincadeira. Manu, meu filhote é do tipo que destrói e come todas as peças dos brinquedos. Quais brinquedos são recomendados para esse tipo? Então, olha só, os nossos cães brincam destruindo, brincam roendo, brincam comendo, brincam destrinchando, porque os cachorros só vão fazer coisas que eles fariam na natureza. Eu sei que os cachorros não são lobos, mas vamos pegar os canídeos na natureza pra gente ter uma base mais ou menos de como eles vão interagir. Então, um cachorro não vai olhar para esse cachorrinho e fazer como nós humanos, né, por exemplo. Brincar andando, delicado, mudando posição. Não, o cachorro vai brincar mordendo. Então, os nossos brinquedos precisam ser de qualidade. Qualidade não quer dizer marca, tá? Eu mesmo tô com uma bolinha aqui da marca Kong que eu comprei. Depois eu vou até mostrar que não vale um pique ruído de tão porcaria que foi. Cara e porcaria. Então, tem outra já que eu adoro, que é da Kong também. Então, você vai ter que achar qual que é o brinquedo que se adequa ao seu cachorro. Vamos ter que fazer teste, vamos perder dinheiro, vamos ter que supervisionar e olhar. Mas o que é muito legal, Ju RS, cascos e chifres com supervisão inicialmente, tá? Pegue sempre os maiores pro tamanho da boca do seu cachorro. Os ossos naturais, lá que você vai no açougue, pega o fêmur, manda partir, sempre maiorzão que a boca do seu cachorro. É o the best de todos, mas tem os contratempos, que é fedido dentro de casa, pode dar briga entre os cães, então tem que analisar tudo isso, né? Que mais? O Kong tradicional costuma ser o melhor no sentido de ter a maior durabilidade em borracha, ter tipos de borrachas distintos, adequados a necessidades diferentes nos nossos cães. Dá uma pesquisada, tem muito vídeo meu no IGTV sobre Kong, tem no meu canal no YouTube também, eu não tenho nenhum aqui agora pra falar.
Mas qualquer coisa você me manda uma mensagem perguntando mais coisas sobre eles. Mas seriam, assim, os Kongs são caros, mas eles são mais duráveis quando você compra o tamanho certo, sempre para maior e com a borracha certa, né? E investir nas coisas de roer de verdade, para que eles não roam as coisas erradas. As coisas que são, às vezes, um brinquedo, ele é de tirar a comida de dentro, um brinquedo de rolar. Você também tem que direcionar o seu cão nessa hora, ensinar para ele como fazer isso, né? Porque senão eles vão ogrinhos mesmo, mordendo, como cachorros. Ó, essa pergunta é legal. Ter uma caminha para cada pet ou eles podem dormir juntos? Boa pergunta. Eu acho que o ideal, eu falo por mim que tenho uma Tilly, sempre tive, né? Eu acho que o certo é ter uma caminha para cada cachorro. Ó, vou melhorar a minha orientação. O certo é ter a quantidade de cama na casa que se tem de cão. E aí eles escolhem se eles vão ficar juntos ou não. Não colocar todas juntas, colocar algumas opções separadas para aqueles cães que precisam de mais espaço ou querem num determinado momento. Por exemplo, aqui que eu tenho muito idoso, às vezes o Dom tá dormindo e se eu não coordeno a situação, a Thay a Gaia e o Taz atropelam ele na bagunça, correndo, ou querem brincar perto, ou vão roer alguma coisa perto e atrapalham o sono dele. Então é uma coisa que a gente tem que cuidar, tá? Vou pegar mais uma pergunta. Como começar a treinar o meu cão? Boa pergunta também. Como que a gente começa treinando o nosso cão, gente? Primeiro, se você tem mais de um cachorro, não começa nunca treinando junto, treina separado, porque se você tem mais de um, você já viram que você vai fazer uma coisa com um, sempre tem um espertinho mais ansioso que vai lá e toma a vez do outro, né? E acaba pegando aquilo que era do outro. Eu vou fechar enquanto eu falo, tá? Acho que fica melhor assim, né? Então vamos fazer assim, ó, eu vou fechar, aí vocês colocam as perguntas nas caixinhas e eu vou respondendo, acho que fica melhor, senão eu tô falando, tem um monte de comentário aqui, TDAH aqui, ó, vai pra lá, pra cá, fica difícil manter o foco. Vamos lá, o que eu tava falando aí, ó, já perdi, tá? Então, treinos que são muito bases, assim, de ensino de comportamentos mais complexos, o que eu acho que você poderia começar, que é o que eu oriento meus alunos. O sentar, porque o sentar é essencial, por exemplo, ele é praticamente um antídoto do pulo. Então, em vários casos de modelagem de comportamento, a gente quer modificar comportamentos indesejados e colocar comportamentos favoráveis. O senta é uma ferramenta, né? Então, o senta, o vem. Meu, cachorro que não vem, você tem um cachorro que não vem quando você chama, você tá fudido. Porque o seu cachorro precisa vir, tudo bem, lá fora vai exigir mais treinamento de você, mas o cachorro dentro de casa, ele tem que vir todas as vezes que você chama. Não porque ele é obediente, nasceu com o símbolo de obediência, porque não existe isso, mas porque você é capaz de treinar o seu cachorro. Isso tem a ver com um post que eu fiz hoje sobre por que da escola de tutores. Por que meu método traz essa filosofia de ensinar o dono, que não é o termo que eu gosto de usar, mas o tutor do cachorro, para que o tutor eduque o próprio cão, né? Eu acho também que é legal um FICA, porque o FICA impede acidentes, impede fugas e viabiliza o manuseio desse cão para medicação, para tratamento, para você vestir equipamento. Então, senta, o vem e o fica, esses três são, sem sombra de dúvidas, os mais importantes da base. Depois a gente tem deita e a gente tem uma série de outros que a gente vai encaixando. Eu separo dentro da escola de tutores um grupo de exercícios de comunicação de base. Até, geralmente a gente já trabalha ele na semana 0, na semana de nivelamento dentro da mentoria.
E depois tem os exercícios de comunicação avançado, que aí é quando a gente começa a fazer modelagem comportamental, que é o quê? Pegar exercícios, exercícios base e construir comportamentos elaborados e desconstruir comportamentos indesejados, tá? No lugar eu prefiro o termo, eu uso o termo exercício de comunicação a exercício de adestramento, eu prefiro, tá? Eu não sou muito do termo adestramento, então eu uso muito por isso só. Mas a gente pode estar falando da mesma coisa. Eu tenho um quintal gigante e treino andar junto com o Pete, mas na rua ele puxa, parece outro. Normal. É assim todo mundo. Não é só você não, minha filha. Todo mundo é assim. Comigo aqui é assim. O Taz aqui, ele tá num nível de treino dentro de casa de andar próximo a mim ou de andar sem arrastar. Na rua, a gente está degraus atrás. Por quê? Porque o seu cachorro, ele não nasceu para obedecer. O cachorro, ele não nasceu falando assim, olha, me manda, me torne um cão obediente, que é o que eu quero. Não, ele é um bicho que tem vontade própria. Ele quer fazer as coisas dele. Lá na rua, existem as veias olfativas, chamando ele, existem todas as distrações, os outros cães, barulhos, infinitos odores atrativos para ele. Então, é natural que na rua você tá querendo, você vai competir com tudo isso. Por isso que um plano de treino, né, um profissional, ele vai te passar um plano de treino onde você vai gradualmente aumentando, refinando a comunicação entre você e seu cão, para que você comece a conseguir resposta dele em ambientes adversos, em ambientes e situações adversas. Então, assim, que bom que dentro de casa você já tá treinando e já tá legal. Agora é aprender sobre generalização de treino, não criar expectativa irreal, né? E analisar, tá, meu cachorro tem que idade? E o que eu estou promovendo para ele nesse ambiente? Ele também pode se envolver ou ele tem que sair de casa e marchar como um cão de soldado polícia do meu lado? Tem que ver, porque esse cachorro, cão pet, ele não é cão de polícia, ele não tem que andar colado do seu lado o tempo inteiro. Eu até acho que os cães precisam andar assim mais junto, principalmente os cães reativos, ou os cães que não são reativos, mas para prevenção. Os cães precisam... Hoje eu tô fazendo um movimento de trazer um pouco o cachorro mais para perto. Quando eu migrei do adestramento tradicional, que é esse adestramento de guarda, fundamentado em guarda e proteção, que eu me formei lá atrás na Cibor em 2004, e aí eu migrei para um outro adestramento, entrei na filosofia positiva, aí a gente traz aquela coisa, não, deixa que eu andasse livre, andar lá na frente. Cara, isso também não é tão legal, porque eu acho que tem pontos do passeio que é legal o seu cachorro tá andando lá longe, poder explorar, tem lugares e horas. Tem lugares para guia longa, para guia retrátil, tem lugares para o seu cão interagir, mas o seu cachorro tem que entender por aprendizagem, porque você aprendeu para poder ensinar que em infinitos outros momentos, e em boa parte do passeio, principalmente em ambientes urbanos, em grandes centros, em vias movimentadas com outros pedestres, com outros cães, o seu cachorro precisa andar próximo a você. Ele até pode não andar num junto perfeito, porque ele não está nesse nível, não vai competir, mas ele tem que andar aqui, ó, meio metro, 1 metro de você. Isso vai prevenir reatividade. Vai prevenir reatividade, isso vai tratar reatividade, tá? E também vai trazer segurança para o seu cachorro e para as outras pessoas e outros cães. Então, cara, eu tô assim, ó. Eu tô longe dos dois extremos do adestramento. Eu não sou nem uma coisa nem outra. Eu não sou positivista radical e não sou também do adestramento tradicional. Eu acho que o caminho do equilíbrio, né, o caminho do meio. Porque tem que analisar cada contexto. Só a questão é, se você mora num apartamento e seu cachorro sai do apartamento para descer na calçada lá, esse processo todo do trânsito no corredor do apartamento, do elevador, das calçadas de movimento, ele tem que estar fazendo junto.
Hoje eu penso assim, hoje eu voltei um pouco, sabe? Eu percebo que a minha filosofia tá muito mais... minha metodologia, né? Voltada junto ao que eu acredito, o que eu entendo que o meu público precisa por trabalhar com cães urbanos, por ter uma mentoria exclusiva sobre isso, a primeira mentoria, né, o primeiro curso exclusivo sobre isso, os cães precisam estar mais juntos. E isso é foda, porque isso exige muito mais treinabilidade. Esse cachorro vai ter que ser muito mais treinado pelo tutor. Isso quer dizer que a gente tem que ter mais trabalho, tá? Como faço para o meu cão não latir para todo o barulho do corredor? Pelo que eu entendi, a pessoa mora num prédio, né? Então, volta lá naquela questão do medo do cachorro, de barulho. O seu cachorro precisa ser socializado, ele precisa entender quais são esses barulhos, por que ocorrem, ser exposto de maneira gradual, ser exposto e ser dessensibilizado a isso. Precisamos, nesses casos, criar comportamentos alternativos e favoráveis para nós, humanos e ambientes urbanos, para esses cães entenderem que tem ali um movimento, uma coisa acontecendo, e ele não precisa fazer guarda nessa hora, ele não precisa ficar com medo, aquilo não vai fazer mal para ele, né? Isso vem com essa construção dessas duas ferramentas de sensibilizar, que é diminuir o medo, diminuir a sensibilidade, diminuir a excitação, a ansiedade do cão em relação a tal coisa, que é o que a gente chama de gatilho, e ensinar comportamentos favoráveis diante de tais agentes. Treino, 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 treino. Não tem outra forma, né? E também, uma coisa que eu faço, que eu já trabalho dentro da escola de tutores na semana 1. Quem é aluno aqui sabe que é no módulo de estrutura, que entra nas regras de casa, regras de convivência. Quais são as regras de convivência da sua casa? O cachorro pode latir dentro da sala, ele pode na sacada latir, o que pode, o que não pode. Mas esse não pode e o pode não vem só da sua lista que você escreveu. Vem do seu empenho, do seu treinamento em ensinar o seu cão sobre isso, com repetições, ensinando o caminho que é favorável, o que você quer naquele contexto e dizendo que não pode e construindo isso também. Isso é um processo de via dupla que acontece, né, ao mesmo tempo. Como socializar 2 cães? Tá. Então, socializar 2 cães. Deixa eu molhar o bico aqui. Deixa eu abrir aqui um pouco pra ver enquanto eu bebo uma água. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Como socializar 2 cães? Tá. Vamos lá, então. Cara, complexa pra caceta a tua pergunta, mas assim, como socializar 2 cães? Vou resumir do resumo do resumo da meleca do bandido. Vocês lembram daquilo? Tinha um ditado assim na escola, né? Meleca da meleca da meleca do cavalo, do bandido, não sei. Mas vamos lá, para de viajar. 2 cães, para que eles se deem bem, tem que analisar o nível de sociabilidade de cada um deles. Então, você pode ter um que é sociável, o outro não é. Se você tem 2 cães que não são sociáveis, a socialização desses 2 não sociáveis é muito mais difícil, o processo não começa por aí. Não expondo indevidamente, não deixando esses cães terem conflitos, terem desavenças, porque tudo isso te joga lá no final da fila para ser muito mais difícil. Então é o que eu chamo, eu falo muito aqui, falo muito sobre isso, já dei treinamento gratuito nos meus eventos, online gratuito, sobre enxugar gelo. Então assim, esse cachorro, peraí, deixa eu pegar esse cachorrinho aqui, tchau. Esse cachorro e esse cachorro não se dão bem, e eles vão ter que morar na mesma casa, eles não podem se ver, eles se odeiam. Inicialmente, hoje, imediatamente, antes de você saber, antes de você entrar na escola de tutores para eu te orientar, se você ser minha mentorada, eu te ensinar a resolver isso e te acompanhar, eles têm que ser separados.
Se eles ficarem brigando em grade, se eles ficarem se encontrando, se pegando, tudo isso vai colocar você cada vez mais distante do seu objetivo. Dentro da minha metodologia, eu trabalho primeiro a estrutura, antes de trabalhar a estrutura de 2 cães, eu trabalho a estrutura do tutor com cada um deles individualmente, porque se eu não sou uma tutora, se eu não sei ensinar, se eu não sei educar, se eu não sei ler os comportamentos do meu cão, entender por que ele tá fazendo aquilo, eles não vão ficar amiguinho na boa com DR, não vão discutir a relação, eles vão se pegar, isso assim o cachorro resolve. Então eu capacito esse humano, desenvolvo nele a capacidade de ler o cachorro dele, de compreender o cachorro dele e de falar com o cachorro dele, através do treinamento. E aí eu melhoro esse cão com esse humano, esse cão com esse humano, e depois eu promovo a harmonização. Então essa parte tá lá no topo da montanha, exige bastante e só aluno dedicado mesmo que se empenha. O caminho, ele existe, ele é testado e comprovado já foi testado e comprovado várias vezes, mas um requisito para eu ajudar nesses casos é ter um tutor porreta, que é o que eu chamo lá os meus alunos, que realmente façam as coisas que eu ensino, porque não é moleza, né? Mas assim, tem muito mito, né? Que vai lá e passeia com eles juntos. Aí depende. São 2 cães. Esse cachorro é super sociável, não tem problema, não tem restrição com outros cães. E esse é super sociável, não tem restrição com outro cão. Como que eu socializo, apresento eles? Aí é diferente. É bem mais fácil. Você pode andar, fazer uma trilha. Uma hora um anda na frente, outra hora você ultrapassa. Não assim, ó. Você ultrapassa com uma distância de segurança e esse anda na frente. E depois você vai deixando no passeio um chegar mais aqui, cheirar o outro. A gente só deixa se esse aqui se mostra autocontrolado e não extremamente afoito. Então são vários detalhezinhos, né? E não deixar um se passar em cima do outro. Então essa larga diferença entre apresentar 2 cães sociáveis ou apresentar 2 cães não socializados, né? Não entendi bem como era a pergunta, tentei responder de forma mais ampla. Deixa eu ver aqui. Vou deixar essa live salva sim, tá? Gratidão, vai deixar essa live salva, você é incrível. Vou deixar assim, Driele, pode deixar. Existe rotina ideal? Boa, Jéssica, existe sim. Eu gosto sempre de trabalhar isso dentro da mentoria. Existe a rotina ideal? Sim. Mas existe, que eu chamo, existe uma hashtag, se você coloca no Instagram, ela é muito já forte, que é rotina canina ideal. Foi eu que desenvolvi essa hashtag. Mas essa rotina canina ideal, ela também precisa de muita empatia da nossa parte com nós mesmos, né? Porque existem momentos e fases da nossa vida que nós estamos melhores, que estamos com mais tempo, as condições do todo tá melhor, e tem outras que não. Então a gente não pode se cobrar e se chicotear, porque se esse ser aqui que somos nós fale, se ele pifa, não tem como deixar bem os cães que estão à volta, né? Nós somos o centro de tudo, a gente precisa estar bem. Então assim, o que eu gosto de trabalhar muito, e eu faço isso muito com todos os meus alunos dentro da mentoria, quais são as necessidades desse seu cachorro e quais são as necessidades desse, porque se você tiver mais de um cachorro, você vai ver que não é igual. A maioria não é igual, salvo quando você tem cães da mesma idade, mesma raça, ou irmãos, mas geralmente há uma necessidade bem distinta. Então, eu acredito muito nisso, assim, sabe? O primeiro ponto para fazer um cachorro feliz e promover uma vida legal para ele e uma rotina é você compreender. Essa compreensão vem através da seu desenvolvimento e entender por que seu cachorro tem tais comportamentos. O que seu cachorro quer dizer quando ele começa a lamber as patas, a correr atrás do rabo, a se coçar muito, a comer cocô. O que seu cachorro está querendo te dizer? Por exemplo, seu cachorro pode estar te dizendo que a vida dele tá um porre, tá um tédio, a vida dele tá ruim,
O que seu cachorro começa a dizer quando ele tá fazendo muito xixi pela casa e marcando território? Cara, pode ser um conflito entre cães na mesma casa, pode ser uma regra que você mudou na casa e que você tá gerando algum estresse, e pode até ser que você precise ter mudado aquilo e é transitório. Mas ter essa capacidade de analisar, olhar para isso, entender o porquê, vai te dar a capacidade de entender sempre como adaptar e como organizar. Então, tem cães que precisam de alto nível de atividade física também. Outros não podem tanta atividade física, e as atividades cognitivas, através de treinos, de brinquedos, vão ajudar. Outros têm necessidades muito fortes de interagir com outros cães, gostam de brincar. Então a gente tem que entender isso no nosso cachorro e organizar a rotina dessa maneira. Mas, além de entender os comportamentos que hoje esse cão apresenta. Esse cão ele tá latindo muito, ele faz muito xixi pela casa, muito xixi, ele tá marcando toda a minha casa, latindo muito e tá mordendo bastante, ele me morde, rói os móveis, tá. Então você, trabalhando através do estudo, fazendo uma escola, sendo qualificado, capacitado para isso, você começa a entender que tá sobrando energia nesse cachorro. Ele não é mau caráter, ele não tá estragando as coisas porque ele quer te pirraçar, ele não tá fazendo nada de maldade, mas ele tá tentando se ocupar, ou que seja, latindo, cuidando, deixando muito atenta à audição, ou roendo para se entreter, ou forçando uma interação. Aí você consegue entender, então vou precisar organizar a rotina de forma que esse cão tenha tantos passeios ou tal passeio durante o dia, o melhor horário é tal, ele precisa de corrida também, ele precisa de muito olfato, ele precisa desenvolver o faro, ele precisa de treino, ele não pode ficar sozinho tanto tempo. Então eu vou fazer uso de uma creche ou de um passeador, ou eu mesmo vou passear, ou eu vou analisar se tem que vir um segundo cão e qual cão vem para ficar com ele. Tudo isso, gente, a gente só consegue fazer ou você tem um mentor, que você tem um profissional que te assessore, que ele tá ali botando os olhos dele para falar, você tem que fazer isso, isso e isso, ou, que é o que eu gosto de fazer, quando você aprende, eu gosto de ensinar o meu aluno, eu gosto que o meu aluno desenvolva isso tudo que eu tô falando, e nesse processo de desenvolver os meus alunos nisso, eu também ponho os meus olhos, oriento, direciono, ensino, vou fazendo tudo, mas sempre para esse humano entender como organizar. Até tem uma Power Class dentro da escola de tutores, que é sobre como organizar a rotina canina ideal do seu cão, né? E lá eu falo que quando vocês aprendem tudo isso, ainda é necessário fazer reavaliações. Tipo, até que momento é tudo isso que esse cão precisa? Eu organizei, estruturei, melhorou muito, melhorou isso. Agora tá tendo outra coisa. Como que eu resolvo isso? Qual é a rotina que nesse momento? Agora esse cão tá com tantos anos. Agora ele lesionou aqui o ligamento, ele não pode correr tanto. Como que eu redireciono esse gasto de energia para o animal que tá com restrição de caminhada? Então a gente tem que ter essa capacidade, porque eles mudam. E é bem... como a gente tem que organizar a rotina de um filhote que acabou de chegar nos 2 primeiros meses na nossa casa os 30 primeiros dias é uma coisa. Depois, como que esse filhote vai ter que ser estruturada a rotina dele depois dos 6 meses, 5 meses, o que aconteceu, adolescência, como que vem. Cara, uma fase que pouco se fala, eu tenho vivido muito sobre isso, a parte senil dos cães. É muito complexa, sabe? Adaptar a fase da velhice dos nossos cachorros, a fase da alta fase idosa é bem complexa e tudo tem que ser adaptado, porque você geralmente vai ter cães com muitas restrições de locomoção, mas com o cérebro ainda pensante ali, que começa a sentir falta de não ter aquelas ações todas e começam a nos dar problema.
porque a gente não consegue, às vezes, fazer os ajustes, né? Então é bem complexo. Quem mandou a gente querer criar cachorro? Deixa eu ver aqui. Manu, a pergunta é: agradecimento pela didática, pela disponibilidade, por você se colocar no nosso lugar, falar nossa linguagem. Ju, eu tento sempre falar isso mesmo na hora que eu vou orientar. Aí aqui a Ju fala assim, ó, depois ela fala assim: ele também tem se portado agressivo quando pega algo que não deve, tipo um pano, uma meia, um pedaço de plástico que tá na rua e não, aí não vem a continuidade, mas assim, sabe, gente, essas questões dos cachorros começam a pegar um objeto e ter posse do objeto. Cara, olha o bagulho que eu vou falar pra vocês agora. Muitos dos cães que desenvolvem posse de recurso, que é tipo, peguei, não pega aqui, não vem. E aí ele não vai falar assim, né? Não vem, não mexe. Ele só vai fazer assim, ele vai tentar te afastar, porque ele não quer que você venha mexer. Muitos dos cães que fazem isso, fazem porque o tutor e a tutora, sem saber a melhor forma, não teve instrução, provocou isso no cachorro, sabe como? Vou falar alguns casos aqui. Teu cachorro pegou uma coisa. Ele pegou uma coisa na rua, ele pegou uma coisa lá na sua casa que ele gostou. Ele achou o máximo pegar essa meia laranja. E o jeitinho, o elastano dela é muito saboroso. Ele tá brincando super feliz. Você chega sem o menor jeito, sem a menor percepção de como funciona a cabeça de um cachorro e vai lá tentar tomar. O DNA do bicho fala: ameaça, vou proteger. E aí você acabou de treinar o seu cachorro pra proteger recurso. Cara, tem que usar de jogo de cintura. Se você ainda não ensinou o seu cachorro o treino de solta, se você não sabe isso, ainda não fez esse treino, você tem que falar: puta merda, ele pegou ali a minha meia que eu comprei na Decathlon ontem e vai estragar. O que eu vou fazer? Tá. Vai lá, assoviando, disfarçando. Cara, finge que você não tem interesse nenhum. Vai lá na cozinha, pega um pão de queijo. Você nunca nem dá pro seu cachorro. Um queijo, um salame. Senta ali no sofá, filha. E nem precisa chamar o seu cachorro. Fica comendo e fazendo alguma coisa. E 3 segundos ele vai assim, ó. Cuspir e vai lá perto de você. Quando ele for lá, não precisa nem dar. Vai com ele lá fora, simplesmente anda, vai lá pra fora, ele vai te seguir, porque você tem um puta imã de focinho aqui, que é essa comida gostosa. A hora que ele chegar lá fora, ou no outro cômodo, você fecha a portinha. Aí você volta na sala, recolhe a meia e fala: caraca, por que eu deixei essa meia fora do lugar? Meu Deus, tá, olha a marcação que eu dei. Ele podia ter comido, podia ter que ter gasto uma fortuna com o veterinário. O que eu vou fazer? Mas, putz, acabei de identificar que o meu cachorro precisa aprender o exercício do solta. Como que eu vou ensinar? Aí entra no YouTube, vai estudar, ou se você tá numa mentoria, você pergunta pro seu mentor. Agora, o ir lá tomar guerra, cara, é fight. No mínimo, do mínimo, você vai ensinar o seu cachorro a brincar de cabo de guerra com você e vai achar o máximo. Ou também, no mínimo do mínimo, ele vai brincar de fugir de você, que é uma coisa que os cachorros adoram, ficar fugindo com uma coisa na boca. E o pior, e que é muito comum acontecer, é você ensinar ele a disputar. Né? Então, assim, as primeiras vezes que eu dei ossos pro Taz e pra Gaia, 2 cães de temperamento, raças que vão ficar grandes, e poderia ser um pequenininho, eu faria a mesma coisa, mas assim, ainda mais você tem que olhar que boca que o seu cachorro tem, tamanho, se ele tem temperamento forte. Cara, os primeiros ossos que eu dei, eu fechei no lugar certo, quarto pet, lugar perfeito, fechei, cheguei lá, se não podia sentar, dei o osso e falei: tchau, vou pra lá. Só solto a hora que o cachorro quer sair. Não vou lá enfiar minha mãozinha pra pegar o ossinho, vou ficar mexendo. Tem gente que fala... O duro de também ficar vendo vídeo no YouTube é que tem muito, muito absurdo. Então, assim, tem gente que fala assim: não, fica segurando o osso, mexendo, dê comida com a sua mão. Meu, se você pegar, por exemplo, um Rottweiler, um filhote de Rottweiler pra fazer esses treinos de dar comida na sua mão, você vai ficar sem mão desde que o cachorro é pequeno. Porque um cachorro já tem um temperamento tão forte que isso pra ele guardar recurso é muito forte. Então,
tem que pensar. Uma coisa que eu tenho observado muito, cara, eu tô fazendo 18 anos de adestradora, né, em um adestramento. Olha só, que foda. Tô velha. Não adianta. Temos que reconhecer que fazer 18 anos numa profissão, você tem que ter muitos anos de vida, né? E cada vez mais cai a ficha pra mim de que o maior problema dos cachorros é sempre uma falta de entendimento do tutor sobre aquilo. E aí o humano age de forma errada, inadequada com o bicho e provoca um comportamento que depois vira um trem pra desfazer, né? Eu recebi um comentário no YouTube falando assim, num post lá. Eu não sei, agora eu não vou lembrar o título. Deixa eu achar aqui pra vocês, peraí. Vou abrir os comentários enquanto eu vou procurar, porque eu quero comentar esse comentário que eu recebi pra vocês verem o que a gente passa. Mas isso é legal porque me dá uma noção, sempre eu entendo, né? Vai dando pra ver como que é a cabeça, como as coisas acontecem. Eu sempre olho para isso com muito acolhimento e tento pensar em como que eu posso ser mais clara para ajudar a pessoa que me procura a entender mais, sabe? Fazer mais sentido. Então, por isso que eu não sou fã das linguagens técnicas. Primeiro porque eu não gosto muito, eu tenho um pouco de preguiça desde criança. Segundo porque eu não tô falando eu não falo para profissional, não é o meu foco profissional, assim, eu nem sou muito chegada em trabalhar com profissional mais, parei de trabalhar. Eu gosto, que tem meu coração é ensinar o dono do cachorro, o tutor de cachorro, como eu gosto de falar, né? Então, assim, ó, aí a pessoa vem aqui e conversou comigo, e ela explica assim, ó, o meu é um vira-lata e ele não tem limite nenhum. Ela tá falando do cachorro dele, porque o tema do vídeo era cachorro sem limite. Então o cachorro não tem limite nenhum. O cachorro não tem limite, nossos cachorros nunca vão ter limites se eles não forem devidamente ensinados sobre o limite. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Eu vou abrir essa porta aqui. Essa porta, ela vai ficar aberta, mas é um limite da minha convivência, uma regra que eu já estipulei aqui com os meus cachorros em casa, que os meus cães não podem sair por essa porta, eles não podem passar, eles não podem entrar aqui, faz de conta que é cozinha, ou é um quarto que eu não quero, uma sala. O fato do meu cachorro respeitar esse limite, não entrar mesmo estando solto, aí, gente, vou dar um exemplo para desenhar, mas vocês pensam em todos os outros limites que vocês tenham aí na cabeça de vocês, na vida de vocês, do cachorro. Para que meu cachorro respeite, não entre, não passe correndo quando eu abro essa porta e invada o território que é proibido, porque eu defini nas regras da minha casa, eu tenho que fazer treinamento. Eu tenho que ensinar ele a sentar, eu tenho que ensinar ele a ficar aqui, eu tenho que ensinar ele a ficar mesmo quando eu passo. Isso é tudo treino. E a gente tem que olhar para o treino, para o treinamento de cães, para o adestramento, para a educação canina, como eu prefiro, como comunicação com cães, comunicação multiespécie. É isso, o cachorro pet, o que a gente precisa é comunicar com ele, tá? Então, essa barreira, esse limite, que pode ser infinitos limites, o cachorro ele não vai desrespeitar. Ele só vai entender como limite se ele for treinado para esse limite. E isso só vai acontecer se nós fizermos esse ensino e se a gente saber como ensinar, né? E aí ela continua, ela fala assim, ó, ele destrói a casa toda, avança em todo mundo, arranha a minha perna toda, não deixa eu colocar a guia e várias outras bobeiras lá. E ela fala, eu xingo ele acha que eu estou brincando. Eu entendo que esse xingar, ela tá falando, tipo assim, ela dá bronca e ele entende que eu estou brincando, deita no chão, enrola, eu estou cansada, né? Eu já acho que esse cachorro, ele é um cachorro, já dá pra entender que ele é um cachorro jovem, ou ele é até um filhote, e tudo que ele tá fazendo que soa ruim pra essa pessoa, porque tá ferrando com a vida dela, tá dificultando pra ela, ela não consegue fazer nada,
e deixa ela muito frustrada, na verdade é porque ele tá brincando, ele tá sendo cachorro. E essa pessoa que relata é porque ela não tem a menor noção sobre como é um cachorro, sobre compreender o cachorro. E porque ela não tem essa menor noção, ela também não sabe como educar. E daí começam todos os problemas nas casas das pessoas. E realmente, se o cachorro tá pulando em mim, né? Se o cachorro tá aqui pulando em mim, se ele tá forçando a interação, ele quer brincar. Ah, olha aí quem que apareceu. Você já viu que eu tava falando, não precisa participar. Então, se o cachorro tá pulando em mim, tá fazendo coisas que eu não quero, mas eu ensinei ele a fazer outra coisa, eu ensinei ele a não fazer isso, eu ensinei ele a parar, eu ensinei ele a sentar, eu ensinei ele a ganhar carinho, né? Deixa eu mostrar aqui. Eu ensinei ele a ganhar carinho não pulando em mim, não aqui, mas, por exemplo, ensinando que é no chão, que é aqui com as patas no chão que eu vou dar carinho nele, que é sem pular que ele vai ganhar as coisas comigo. Então, eu acho que conviver com um cachorro que não foi educado, porque nós não sabemos educar, é muito chato e dá muito trabalho. Esse estragar as coisas da casa é porque não tem os itens certos para esse cachorro ir. Tá faltando para ele as coisas certas. E provavelmente tá faltando passeio, porque se tá esse caos todo para ela, não consegue nem pôr a guia no cachorro, nem o equipamento, imagina o passeio com esse cão, né? Aí ela fala, ele quer brincar, mas ele é violento. Ele corre e pula na gente com toda força. O que o cachorro não sabe que ele é tão forte. Pode ser pelo porte dele, pela raça, pode ser pela idade. Eles são desajeitados mesmo, né? Então, se eu não dou coisas pra ele, sabe o que acontece? Ele pula e tenta arrancar na minha mão. E daí fica arranhando a minha perna até conseguir. Minha perna parece a cara do Chuck, pois as unhas dele rasgam a minha perna. E ela fala, comecei a dar umas chineladas na bunda dele, pois nada estava funcionando. E mesmo assim ele acha que a gente está brincando e corre igual um louco, late. Essa cena, ela é muito, muito comum. Eu entendo toda a cena que ela tá me falando. Mas é só uma puta falha de compreensão dela com o cão. Ela realmente não entende, porque ela acha que ela tá fazendo da forma que faz sentido pra ela, mas não faz sentido pro cão. Esse exemplo é bem legal, que eu pude trazer aqui para vocês, e ele pode até parecer assim, muito forte para muitos de vocês que já têm um nível mais avançado, que já fazem adestramento, que são alunos da mentoria, mas essa é a realidade da maioria das pessoas. E muitos dos problemas que pessoas também mais esclarecidas têm são oriundos também disso aqui, desse relato, mas numa outra proporção. Né? Por que meu cachorro late tanto para barulho? Ele não entende o que tem lá fora. Você não tá sabendo falar com o seu cachorro. Né? E quem tá dentro da mentoria, por exemplo, sabe que é um processo. Por que eu falo assim, vamos escalar? Porque, cara, tem que fazer essa etapa para fazer essa, para fazer essa, para fazer essa. Isso aí, infelizmente, a gente não consegue fugir. Precisa mesmo, né? Isso, Cati Panda, no fundo ela tá reforçando tudo, né? E ela tá frustrada demais, porque a cachorra dela, imagina, a pessoa nesse estado aqui, ela pensa muito em desistir. Ela tá arrependida de ter o cachorro. Porque é muito fácil também eu sentar aqui e ficar falando assim, ó. E essa pessoa, nossa, bateu no cachorro, xingou o cachorro e julgar ela e detonar com ela. Não é por aí o caminho. Uma coisa que eu achei legal pra ela é que ela tá procurando já. Ela já veio aqui num canal, sei lá como que ela caiu no meu canal. Ela já assistiu um vídeo. Ela já deixou um relato, ou seja, ela abriu uma conversa comigo, talvez com outros profissionais, outros vídeos. Ela tá buscando. Só que entre o que ela precisa fazer, o que tá acontecendo e o que ela pensa, existe uma cortina de fumaça grossa, né? Quem que resolve isso? O conhecimento, o esclarecimento, sem julgamento, né? De ajudar essa pessoa a entender. Então, eu acho que isso é importante falar assim. E falar assim também, né?
Eu tô desesperada. Gente, eu conto isso nos cursos gratuitos que eu dou aqui antes de abrir as inscrições da mentoria, dos problemas que eu tive com o meu pitbull, com o Nery. Eu passei coisas bem parecidas com o que ela tá falando, né? Eu não batia, assim, mas eu dava altas broncas, a bronca parecia que aí que a brincadeira tava boa, e aí ele pulava na minha cabeça, ele batia no queixo, né? É assim que acontece na real. Eu quis ler isso aqui pra gente estudar junto, sabe? Adorei os conselhos, minha cadela tem esse comportamento, pegar meia, sandália, se eu não vou atrás, ela devora. Então, Irmã da Rocha, tá, não sei se é esse seu nome, mas olha só. Eu sei que quando vocês têm uma dúvida dessa, vocês querem muito, o bom seria eu poder dar uma peça assim pronta, né, pra você, uma solução, né, imediata. Ela não existe. É um processo que você vai fazer de um dia após o outro, e vai ser pelo teu aprendizado e ensinar o seu cachorro. Tem uma pessoa aqui que realmente, aqui ó, Poderosa Nina, se vocês quiserem seguir o Instagram dela, ela é uma pastora alemã de 6 meses, tem a mesma idade da Gaia, ela é aluna da escola de tutores. E é muito lindo ver o avanço que ela tá hoje, porque assim, ó, a tutora, que é a Tica, que é uma aluna muito dedicada e esforçada, gente, antes ela andava de bota, nem sei se ainda usa de vez em quando, mas assim, ela tinha que pôr bota, porque a perna tava toda arranhada, ela ia fazer os treinos, eu ficava lá, revisão, faz de novo. Infelizmente, por mais que a Tica, que é a tutora da Nina, é muito dedicada e tá ali dentro da escola, não teve nenhuma solução assim milagrosa do dia pra noite. Tudo de bom que ela tá conquistando hoje, todos os avanços, por isso que eu falo, olha lá no Instagram dela, todos vieram de um passo a passo, né? Olha, agora ela faz de chinelo, que bom. Todos vieram de um passo a passo, de pôr mão na massa. E o que é mais importante de vocês entender é assim, ó, também, vou falar uma coisa agora que é bem pra trazer clareza, muita consciência, tá? Quando você tem um cachorro que a situação tá tão desastrosa assim, você tá no seu limite, você tá desanimada, você tá machucada, as coisas estão destruídas, você já tá no caos. O processo de escalar, o processo de você aprender as coisas e começar a modificar, ele, por um tempo, você ainda vai ficar no caos. É mais ou menos assim, ó, você vai ter que lidar com essas coisas do seu cachorro, porque ele aprendeu a ser assim, porque ele não foi ensinado a ser de outro jeito. Ponto, esse é o cachorro que eu tenho. Paralelo a esse repertório comportamental ruim que ele apresenta por culpa nossa, você começa a ensinar os novos. Quando a gente tem um conjunto de novos aqui favoráveis, a Nina já tá nessa etapa, aí a gente começa a substituir, tipo, tirar uma pecinha e colocar no lugar. A gente tira ruim e coloca o comportamento bom. Tira o ruim e coloca o comportamento bom. Mas naquela hora, nesse caos inicial, você ainda tem que conviver com esse ruim. Então, ainda vai ter destruição, ainda vai ter mordida. E é muito comum, né? Tica, eu estou nesse momento te intimando para fazer uma live comigo. Não precisa ser hoje, depois a gente vai combinar, porque eu acho que vai ser muito legal fazer uma live com você e explicar isso. Porque dá uma frustração quando você começa a fazer educação canina, assim, até quem tá lá pagando e fazendo a mentoria, você fala assim, caramba, tem 2 semanas que eu tô fazendo, eu ainda tô mordido, eu ainda tô sentindo. Conforme o caos que você me chega, demora um pouco para esse caos ir ficando para trás pelas coisas novas que a gente vai fazendo. Entende? Então é preciso ter essa resiliência para você colher os frutos do que você tá fazendo, que é o que a Poderosa Nina já tá fazendo agora, né? E eu pegava no pé dela, eu falava, cara, a gente tem que mudar isso logo, a gente tem que arrumar isso logo. Essa cachorra tá crescendo, a boca dela tá crescendo, a força dela tá crescendo, ela só tá cada vez ficando maior, né?
Você tem que... A Thaís também é aluna da escola de tutores. Você tem que começar a treinar e ter paciência. O resultado não vem na hora. De repente, tudo começa a melhorar. Né, Thaís? Por causa disso. Porque primeiro a gente tem que ir enchendo aqui, criando os comportamentos bons. Porque aí eu tô ensinando esse humano, aluno da escola de tutores, a aprender as coisas, a aprender a ler, a aprender a falar. Aí eu vou melhorando ele. Aí a gente vai ensinando caixinhas de pecinhas de comportamento positivos, favoráveis. Depois que a gente consegue fazer a substituição. Então tem essa fase difícil, sabe? Ela tá dormindo nos meus pés agora. Eu já fui desacreditada em relação ao meu frete. Já escutei pra devolver ele. Eu com o meu primeiro cachorro, com o Nero, eu quis devolver ele várias vezes. Eu planejava que eu ia arrumar um dono bom, melhor que eu, ia doar. Graças a Deus, eu nunca fiz isso. Eu consegui achar o caminho do cabo, senão eu não ia perdoar nunca. Mas foi difícil. Fala um pouco sobre cães adotados maiores, como fazer essa adaptação. Tá, vou falar assim, deixa eu tirar os comentários aqui um pouco. Os cães adotados maiores, tá? E eu tenho vários, assim, então eu tive... Eu tenho a Magá, que tá com 11 anos hoje. Eu adotei ela mais ou menos com uns 8 meses. Ela foi tirada direto da rua para ser castrada e para minha casa. Então, peguei um cachorro de vida livre. Eu resgatei a Memeca, que era uma cachorra também total vida livre. Me deu muito trabalho no início. O Dom, que eu ainda tenho ele, que é o meu idosinho, que é um cachorro que... Nossa, o Dom tem muitas marcas e cortes e falta o Dom, ele foi... Eu não gosto de ficar falando isso, mas o Dom, ele foi um cachorro que foi muito judiado. E ele tem muitos traumas de contato, tudo que você fizer, qualquer movimento brusco, ele se esquiva, se joga em desamparo aprendido. É muito louco, assim. E o que eu te digo sobre a adaptação de cão novo, cão adulto, que a gente resgata ou adota e traz para casa, é que no mínimo são 2 meses para você entender esse cão. Por isso que eu falo isso com os protetores, eles não gostam, eu entendo pela demanda que eles têm, mas as adaptações deveriam nunca ser menos de 2 meses, porque você nem sabe quem é o cachorro que você traz para casa antes de 2 meses. Esse cão que entra na casa, ele tem que entrar já com regras, porque eles tendem a ser mais apegados a nós, eles tendem a desenvolver ansiedade por separação muito mais do que os cães que a gente cria. E eles vão vir com muitos vícios de comportamento, que é errado usar esse nome, vícios de comportamento, vou tirar, tá? Não gosto. Ele vai vir com muitos comportamentos das experiências pretéritas dele. De vida livre, de vida sem educação, de brigas, de apanhar, de ser violentado, de traumas, de correr atrás de motos, ou correr atrás de... E aí a gente tem que lidar com a desconstrução desses comportamentos que leva-se tempo e com a construção. Outro ponto muito importante nesses casos é a adaptação dos cães da casa. Esse cão que chega, ele tem que ser colocado no lugar de último. Ele tem que ganhar menos carinho, ele tem que ter menos acesso, você tem que introduzir no sentido de, na melhor das hipóteses, se você tem cães que aceitam eles, em menor tempo inicialmente dentro da matilha para não pesar para a matilha, porque senão você cria uma aversão dos cães, dos bichos da casa a esse novo membro. Sem querer, a gente tem uma mania de pegar esse cachorro que chega e dar mais amor, dar mais carinho, ou ele vem muito estrupiado, a gente tem que cuidar mais, a gente tem que fazer mais coisas por ele, né? E isso complica, porque você acaba trazendo ele para uma realidade, ele sai do muito ruim para o muito bom, e depois é difícil reduzir. Então são cuidados que se tem que ter. E eu aprendi isso na raça, não foi nenhum curso que me ensinou, não foi nada. Porque eu fiz um resgate uma vez, fiz uma adoção e deu tudo muito errado. Por falha minha, por não saber, não ter orientação de como deveria fazer. E foi aprendendo na dor que eu fui entendendo como harmonizar membro novo que chega na casa. Tanto que todos os membros que eu trouxe para minha casa, não tive problema nenhum, porque eu sempre fiz muito certo. E é uma das coisas que eu mais trabalho, inclusive. Não só reatividade canina é o carro-chefe
da Escola de Tutores do Dog Urbano, como harmonização de matilhas. São dois, assim, muito presentes na maioria dos meus alunos. E envolve tudo isso, né? Eu ando com muita vontade de falar sobre adoção de cães. E uma das coisas que eu acho que a gente tem que pensar muito quando a gente adota cachorro é que, assim, é igual você ir lá e adotar cachorro adulto, né? É igual você ir lá e adotar uma criança. Não um bebê, mas uma criança. Tem que ter mais paciência, tem que ter mais empatia, tem que estar mais disposto a lidar com o passado, às vezes horrível desse ser, ou por falta, por carência, ou por negligência, ou por violência, ou simplesmente por falta de educação e socialização. Então a gente tem que... As pessoas pegam um cachorro, adotam um cachorro e devolvem ele com uma facilidade, e isso é horrível pro bicho. Horrível, porque ele sofre de novo um abandono, ele tem gosto de uma casa e ele perde de novo. E eu acho que a gente precisa trabalhar mais isso, de entender, não, eu peguei um bicho numa situação ruim e eu vou ter que ralar, porque eu tenho que ajudar ele a ser recolocado, ser introduzido, a entender o que é uma família, entender o que é a sociedade humana, entender o que é essa matilha que ele tá chegando, que não tem nada a ver com aquele abrigo, com aquele lugar, com aquela rua, né? Eu acho que é isso. Gente do céu, falei mais que o homem da cobra, que nem diz a minha avó, tá? Já passei do tempo que eu queria fazer, era 1 hora. Bem, é isso, espero que tenham gostado. A ideia é toda segunda-feira a gente fazer live desse esquema, e algumas eu vou trazer uns alunos meus para conversar. Já intimei a Nina Poderosa, temos muita coisa para conversar, e ela é boa de live, que eu sei, que eu assisto as dela. Quarta-feira a gente vai ter um aulão, não é live, dicas e conversa, bate-papo, é um aulão sobre reatividade no meu canal no YouTube. Eu ainda não arrumei, como eu falei no começo da live, o link lá para vocês irem lá e ativarem o lembrete dessa aula exclusiva. Então, para não perder, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso com essa ferramenta que precisa, vai lá no meu canal no YouTube, que escreve igual o meu nome, Emanuele com 2 M's, 2 L's, e segue o meu canal, porque aí na quarta-feira às 20 horas você vai ver que eu tô online na hora que eu começar, tá bom? É isso. Que bom que vocês gostaram, tá? Manu, em um vídeo seu no YouTube, tá? Deixa a dúvida lá no vídeo, de repente, que eu respondo lá, tá bom? Então é isso, vou almoçar agora, que eu tenho uma reunião daqui a pouco também, pessoal. Bom dia pra vocês, até mais.